Boa noite, pessoal. Então, nossa aula de hoje a gente vai falar da segurança em 802.11. Então, com esse conteúdo aqui a gente finaliza, né, o nosso, a nossa abordagem do 802.11. Tá? Então, essa é uma aula relativamente curta. A gente vai dar uma olhada nos padrões nos mecanismos de segurança, né, e nos padrões de cifragem que foram implementados em 802.11, beleza? Então, inicialmente, a especificação do 802.11 ela não tinha nenhum diferencial, né? Ela era bastante fraca no quesito de segurança. Então, se tinha falhas graves de segurança, né, e que permitiam tanto a interceptação das comunicações, né, como também a descaracterização de comunicações que eram autênticas. Né? Então eu não tinha um mecanismo robusto de segurança. Então, lá pelo início dos anos 2000, começaram a aparecer proposições, né, para solucionar esses problemas de segurança. E foi aí que foi proposto o WEP, ou WEP, né, que é o Wireless Equivalent Privacy, ou privacidade equivalente e sem fio. Na verdade, eles propuseram um mecanismo para dar uma privacidade similar, né, equivalente ao de uma rede cabeada em uma comunicação sem fio, que inicialmente, né, propunha a implementação de um mecanismo de autenticação e de um mecanismo de cifragem para comunicação. Bom, beleza. O app ele não especificava um algoritmo de gerenciamento de chave. Então, como é que eu não tinha uma negociação. Eu tinha simplesmente o estabelecimento de uma chave simétrica, né? Então, dos dois lados eu tinha que configurar a minha chave, tanto no ponto de acesso como no meu cliente, e essa chave ela era composta de 40 bits, mais um vetor de inicialização de 24 bits, que perfaziam 64 bits de chave. Só que é o seguinte, como eu não tinha gerenciamento de chave, minha chave era estática. Né? Então eu sempre tinha 40 bits iguais e o vetor de inicialização é que ele era mudado aleatoriamente. O problema só é que assim, aí claro, né, depois de estabelecida a chave de cifragem, eu utilizava o RC4. Então a gente sabe que o RC4 ele já é considerado um mecanismo de criptografia, um algoritmo de criptografia obsoleto desde o final dos anos 90. Né? E para cifragem, a cada quadro, eu alterava somente o vetor de inicialização. Então, eu tinha 2 elevado a 24 chaves diferentes. Né? O problema é que a cada 2 elevado a 24 frames, ou seja, cada vez que eu utilizava todos os vetores de inicialização possíveis, a sequência recomeçava. Então, se eu observasse aproximadamente 12 mil frames, né, entre 12 e 16 mil frames, eu conseguiria estabelecer qual era a sequência do meu vetor de inicialização e começar a fazer uma predição. Então eu comecei de maneira bastante fácil a conseguir capturar o meu tráfego em tempo real. Né? Então esse algoritmo, o app, né, com a utilização do RC4, se demonstrou com o passar do tempo um mecanismo muito pouco eficiente, né, como mecanismo de proteção para as comunicações sem fio. Né? Então, e outra, né, com o desenvolvimento da tecnologia, o algoritmo ele ficou totalmente computacionalmente inseguro. Beleza. E aí, como é que faz para resolver esse problema? Né? Primeiro, eu tenho uma chave estática, então aqueles 40 bits eles sempre estariam ali em todos os frames.
eu não tenho renovação de chave, né? Eu não tenho um mecanismo, como a gente viu lá, por exemplo, num CBC da vida, que eu aproveito a chave anterior, né, e o bloco de cifrado anterior para gerar uma nova chave. O vetor de inicialização, o initialization vector, ele era relativamente pequeno, porque 24 bits é muito pouco, né, para um vetorzinho de inicialização, e esse cara também era sequencial com o passar do tempo. Bom, então a gente conseguiu enxergar que o app ele é insuficiente para se ter um mecanismo de cifragem decente, né, numa comunicação sem fio. E passou-se então para o desenvolvimento do 802.11i, que estabelecem propostas de refinamento da segurança em 802.11, como a gente viu na outra aula. Legal. Então, antes que o 802.11i ele fosse concluído, ele propusesse alguma coisa, a Wi-Fi Alliance, né, e os fabricantes, eles se preocuparam muito com essa insegurança do app, e antes que se concluíssem os avanços, eles precisavam melhorar, refinar esse mecanismo de criptografia para que o mercado não abandonasse a rede sem fio, né, não abandonasse o Wi-Fi. Então, por medo, eles correram na frente e propuseram o WEP2, que também é conhecido como WPA, que é o Wi-Fi Protected Access. Então, eu tenho um mecanismo um pouco mais refinado derivado do WEP. Se a gente entrar lá no nosso, na interface de administração do nosso roteador sem fio, né, em casa, a gente vai ver que tem vários mecanismos de criptografia ou de autenticação, enfim, como depende da apresentação. E nós vamos ver lá o app, que eles dizem que é inseguro, o WPA e o WPA2. Tá? O WPA, ele teve como principal diferencial a implementação de mecanismos de inicialização de chaves diferenciado. Então, eu tinha agora um mecanismo de gerenciamento de chave, né, usando então o TKIP, que é o Temporary Key Interchange Protocol. Então, eu tenho uma chave padrão, uma chave principal, né, mas todas as chaves que são utilizadas na comunicação, elas são chaves derivadas, elas são subchaves. Com isso, eu consigo mitigar os meus riscos de ataque de força bruta nas chaves. Então, já fica muito mais difícil de eu prever qual vai ser a chave utilizada para eu decodificar a minha comunicação, né? Então, eu crio essas subchaves temporárias e o tempo, né, ele, a partir do momento que eu estou usando um gerador de pseudonúmero aleatório, né, para a utilização dessas subchaves, eu tenho então um mecanismo relativamente seguro, né, para geração de chaves de cifragem do meu tráfego. Então eu tenho que observar um conjunto muito grande de frames, né, passando para que eu consiga então garimpar alguma informação que me permita chegar ao meu tráfego claro, a minha informação clara. Então o EP2, ou WPA, ele foi desenvolvido de duas formas, né? Uma é o WPA pessoal, onde eu só tenho uma chave pré-compartilhada, e eu tenho o WPA corporativo, onde eu integro isso, né, com um servidor de autenticação. Por quê? Eu começo então a entregar para o mercado corporativo uma solução que é tida como robusta, né, e que eu posso, além de ter a minha chave pré-compartilhada, estabelecer uma segunda camada de autenticação para permitir que o meu usuário ele utilize o meu recurso. Tá? Beleza. Todas essas evoluções, elas acabaram sendo integradas na especificação do 802.11i,
né, que é aquela força-tarefa de desenvolvimento de segurança em 802.11, buscando a implementação de mecanismos mais eficientes de segurança. Tá? Então, eu implemento recursos de autenticação centralizada. Existe um padrão que é o EAP, o Extensible Authentication Protocol. Tá? Esse camarada aqui, ele permite, então, a integração com um servidor de autenticação no padrão do Radius. Tá? Então, eu consigo estabelecer duas camadas de criptografia. Eu tenho uma chave pré-compartilhada, né? Não necessariamente eu preciso ter essa chave, mas eu posso gerar essa chave com base na autenticação do usuário. E a própria autenticação do usuário. E aí eu consigo integrar num conjunto bastante grande de aplicações. Né? Então, disso surgiu o 802.1x, né, que é a implementação do EAP para autenticação em LANs. Né? E aí foi definido um padrão que permitia, então, eu criar um mecanismo de autenticação centralizada e cifragem, né? E a implementação de um mecanismo de segurança que eu podia integrar tanto numa LAN com fio como numa LAN sem fio. Então o 802.1x ele foi revolucionário porque a partir do momento que eu consigo integrar com a minha infraestrutura de autenticação, eu consigo entregar um ambiente seguro no meu ambiente, na minha rede corporativa. Beleza? Então, só para a gente ter uma ideia aqui de como é que funciona, né, como é que esses camaradas eles se conversam. Então, eu tenho aqui o meu sistema suplicante, que é o cliente, né, e ele tem um subsistema que é responsável por isso, e dentro da minha LAN ou da minha rede sem fio, dentro da minha LAN ou a minha wireless LAN, né, eu tenho o envio de mensagens aqui através de um canal de out of band, né, fora da banda de transmissão, que é enviado então esse tráfego para um mecanismo de autenticação. Então aqui todo o tráfego ele é claro, né? Então o mecanismo de autenticação ele então se comunica com o servidor de autenticação, tá certo? Faz uma solicitação para o meu sistema suplicante de usuário e senha, né? Ou pelo menos das informações de autenticação. Ele então, através do EAP, ele faz uma troca de chaves de autenticação e de cifragem, informa para o meu sistema suplicante e a partir daí eu consigo oferecer os serviços autenticados. Então eu abro a minha porta controlada e digo então que todo o tráfego que vier desse camarada aqui, ele pode se utilizar. Beleza? Então, de uma forma geral, é um mecanismo bastante simples, né? Mas a implementação ela é bastante trabalhosa, muito. Mas, em compensação, eu consigo entregar um ambiente seguro, né, na minha rede sem fio. Beleza? Então tá, pessoal. Então, esse foi um overview aqui dos mecanismos de segurança de rede sem fio e nós temos aí mais leituras adicionais. Um abraço.